Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui no nosso terceiro estudo da série Daniel e Apocalipse, né? Lembrando a você que você pode ir lá no canal e você vai acompanhar o primeiro vídeo, né? O primeiro vídeo, como foi uma live, você tem que ir lá onde tem ao vivo, aí você vai acompanhar o primeiro vídeo ali, tá? Daniel 2, aí tem também o segundo vídeo, Daniel 7, e agora o nosso terceiro estudo, Apocalipse capítulo 12. Vai ser um estudo maravilhoso, hein, Almir? Vai, com certeza vai. Assim como os outros, né? Almirzão, vamos começar com a oração? Vamos. Pedir a você que ore para ir na bênção de Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, louvado e engrandecido seja teu bendito e poderoso nome. Amém. Vamos aqui abrir tua santa palavra para extrair dela conhecimento, Pai, que se diz respeito ao nosso presente e à nossa vida futura. Amém. Senhor, venha nos dar esclarecimento e esclarecimento a todos que verem esse vídeo, Pai. Que todos possam crescer em conhecimento para a honra e glória do teu nome. É o nosso pedido, já agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, então nós iremos hoje estudar, assim, de uma forma bem profunda, Apocalipse capítulo 12. Nós iremos entrar na Bíblia Sagrada e também na história, para nós vermos ali os acontecimentos desse capítulo 12 de Apocalipse, né? Eu acredito que vai vir algumas informações que talvez você nunca teve na sua vida aí, lendo a Bíblia durante muito tempo, de Apocalipse 12, né, Albson? Exatamente. É incrível. Vamos lá, então? Bíblia na mão e vamos ao nosso estudo de hoje. Muito bem, vamos partir para o versículo 1 aqui, nosso amigo Almir. Apocalipse capítulo 12, verso 1 diz o seguinte: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Almir, antes de a gente entrar aqui na explicação desse verso, eu queria só deixar claro para os nossos amigos aí, o livro do Apocalipse, 80% você não entende como se lê. Você precisa entender a simbologia. E como que você vai entender a simbologia? A própria Bíblia se explica. Nós temos base tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento para explicar cada símbolo. Por exemplo, aqui nós vimos aqui vários símbolos. Vimos aqui céu, mulher, sol, lua, estrelas, 12 estrelas, né? Então, nós iremos aqui, dentro da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, nós iremos encontrar o que significa cada símbolo, né, Almir? Exatamente. Tem que deixar a Bíblia se explicar, para não entrar em interpretação louca, que mais desvia do caminho do que acrescenta para a vida daqueles que crê. Então, o nosso objetivo aqui é trazer a verdade, somente a verdade, deixando a Bíblia se explicar. A palavra de Deus somente. Exatamente, o Espírito Santo nos conduzindo a esse estudo. Muito bem. Pessoal, antes de nós entrarmos aqui na explicação aqui de Apocalipse 12:1, eu queria só pegar com você aqui rapidamente um texto da Bíblia de 2 Coríntios 12, verso 2 a 4. 2 Coríntios 12, verso 12 a 4. É um texto que é importante a gente ler esse texto, porque os eventos que vai acontecer aqui em Apocalipse capítulo 12, vai citar a palavra céu, e o céu que está citando ali não é o terceiro céu onde Deus habita, é esse céu que nós estamos vendo aqui. E nós iremos aqui usar de início esse texto de Coríntios, né, para a gente entender um pouco mais sobre essa questão. Então, 2 Coríntios 12, verso 4, verso 2 até o verso 4. Você pode ler para nós, irmão, por favor? 2 Coríntios 12, do verso 2 ao 4. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não, porém, de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve. Muito bem, amigo. Muito obrigado aí. Então aqui, Paulo está falando, né,
que ele conhece um homem, né, que há 14 anos foi até o terceiro céu, foi arrebatado até o terceiro céu. O terceiro céu, o próprio texto está explicando que é o paraíso ali, a morada de Deus. Então, existe o primeiro céu, que é esse local que a gente está vendo aqui, né, essa parte azul, né, que a gente vê com nossos olhos. O segundo céu, espaço sideral, onde tem ali os astros, e o terceiro céu, onde é a morada de Deus. A pergunta é a seguinte: qual desses céus acontece esses eventos aqui de Apocalipse 12, Alvei? Boa pergunta, é interessante. A gente tem que entender onde acontecem os eventos. Qual é a esfera? Em qual céu? É o que a gente vai fazer agora aqui. Porque a tendência da mente humana, ao ver Apocalipse, é tentar colocar a interpretação humana, que é mais fácil do que forçar a mente, orar e pedir instrução do próprio Deus ali. Deixar a Bíblia se explicar folheando a Bíblia. Então é mais fácil entender. Ver céu já fala, é o céu que Deus habita. É mais fácil. A mente tem essa tendência, mas não tem nada a ver esse contexto aqui com o céu que Deus habita. E é o que a gente vai ver agora. E outra coisa, Amir, lembrando a você que nós estamos estudando o livro do Apocalipse, onde a simbologia ali, ela é constante, né? E assim também, Amir, a gente não deve ter paixão, né? Não tem que ter extremismo quando a gente vai estudar a Bíblia. Deixa a Bíblia falar. Tem muitos temas da Bíblia que às vezes é difícil de compreender. Esses aí nós temos que aceitar. Mas aqueles que Deus revela pra gente, a gente tem a possibilidade de estudar, de cavar, vamos lá, sem nenhuma paixão, sem nenhuma agressão, sem nenhum movimento. Começamos um movimento novo e agora vai ter uma revolução, nada disso. Isso é tudo loucura, né? É a própria Bíblia Sagrada e junto ali com o povo de Deus, né? O caminho do equilíbrio, sempre. O caminho do equilíbrio. Vamos lá então, Visão. Vamos deixar a Bíblia explicar cada símbolo aqui. Então é um grande sinal, quer dizer que algo muito importante está acontecendo aqui. Um grande sinal. Aí fala aqui, a saber, uma mulher vestida do sol. Vamos identificar primeiro o que significa mulher. Porque aqui a mulher é um símbolo, mas muitos creem que é mulher literal. É a igreja católica. E aplicam a Maria. Mas não tem nada a ver. Vamos abrir Ezequiel 23. Deixar aqui marcado Apocalipse 12, Ezequiel 23. Pessoal, anota os textos, pega a Bíblia de vocês e vamos viajar aqui no estudo da palavra de Deus. Ezequiel 23. Do 23 do versículo 2 até o versículo 4, 5 aqui. 5. Filho do homem, houve duas mulheres, filha de uma só mãe. Estas se prostituíram no Egito. Prostituíram-se na sua mocidade. Ali foram apertados os seus peitos, apalpados os seios da sua virgindade. Os seus nomes eram Olá e a mais velha Olibá. Sua irmã, e foram minhas e tiveram filhos e filhas. E quanto ao seu nome, Samaria é Olá, e Jerusalém é Olibá. Isto. Muito bem. E o que o texto esclarecendo aqui está falando de prostituição, uma mulher corrupta. Símbolo aqui é referente a Jerusalém. Olibá, aqui falando aqui, referente a Jerusalém. E Samaria. E Samaria. Então, mulher aqui está falando de uma mulher corrupta, que se prostituiu. Então, em Apocalipse a gente vai estudar sobre a igreja corrupta, que era pura e se prostituiu. Só que ao mesmo tempo que tem a mulher corrupta, tem a mulher pura. E é esse contexto que é tratado em Apocalipse 12. Ali está falando da mulher pura. É um grande sinal, foi visto no céu. O quê? Uma igreja pura. Então, mulher em profecia quer dizer igreja. Igreja. E tem em 2 Coríntios, capítulo 11, se não me engano, Paulo fala lá, referente à igreja, para apresentar uma virgem pura. Uma virgem pura, a saber, é um marido, que é Cristo. Efésios também fala. Efésios também. Então, a Bíblia tem vários argumentos sobre isso. Muito bem, então já vimos aqui que mulher quer dizer igreja. Exatamente. E vestida do sol e com a lua debaixo dos pés. Em Malaquias, capítulo... Vamos lá em Malaquias, capítulo 4, aqui? Malaquias, capítulo 4. Pessoal, esse aqui é um estudo da palavra de Deus e a gente tem que folhear a Bíblia. É a Bíblia que manda, né? A gente apenas estamos sendo aqui instrumentos da mão de Deus. Malaquias 4... O versículo 2. Versículo 2. Mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça,
trazendo salvação. Nas suas asas saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. Nós sabemos pela Bíblia que o sol é símbolo de Cristo, nosso mestre, nosso rei. E a justiça vem de Cristo. Essa igreja seria revestida da justiça de Cristo. Então o sol é uma igreja, representa a igreja cristã, a igreja pura. A gente identificou aqui que o sol é o cristianismo, que foi trazido pelo próprio Cristo. A igreja estava à espera dele, a gente vai ver isso aqui. Para ser fundada a igreja cristã. Ia brilhar perante o mundo essa igreja. Então o sol representa Cristo, uma igreja vestida do próprio Cristo, da justiça de Cristo. Então a gente identificou ali o céu, que é o nosso céu. É o céu onde tem o sol, a lua e as estrelas. A nossa esfera. Então se diz respeito a eventos que acontecem aqui na Terra. E o próprio contexto vai falar isso. A mulher, vimos que é a igreja. Igreja. E agora o sol é o evangelho de Jesus Cristo, a própria revelação de Cristo. Exatamente. E a lua? A lua, ela não tem, boa pergunta, ela não tem brilho próprio. Ela reflete o brilho do sol. Brilho do sol. Assim como a era cristã brilhou, a dispensação evangélica ali, cristã, a lua brilhou com o brilho emprestado da era evangélica, da era cristã. E o que é essa lua? A era mosaica. A época de Moisés, os rituais que tinha no santuário, que ali sacrificava cordeirinho, que representava Cristo, que Cristo viria morrer no lugar do pecador. Tudo no santuário apontava para Cristo. Cristo era o centro ali. Então estava brilhando através da simbologia, com a glória emprestada da era cristã, porque Cristo não tinha vindo ainda. Mas eles tinham já o conhecimento ali, que viria o Messias. Agora faz muito sentido, porque imagine se nós tirássemos o Novo Testamento da Bíblia, ficasse apenas os símbolos ali. Claro que no Antigo Testamento também tem muitas histórias, tem ali Isaías 53 que fala de Cristo, mas nós tirássemos toda a parte da revelação de Cristo, deixasse só as cerimônias ali, a morte de cordeiros, não faria sentido. Não faria sentido. Não faria sentido. Agora, está conectado. Toda a simbologia ali do Antigo Testamento ela brilha porque existe a verdade do próprio Cristo ali, né? É verdade. É muito linda essa verdade, é isso mesmo. Essa colocação, né? Muito lindo. Vamos lá voltar em Apocalipse, então. Identificamos aqui já alguns símbolos importantes. Pessoal, se você tiver dúvida, você pode comentar, tá? Comente no nosso vídeo, para que mais pessoas, esse vídeo possa ser divulgado para mais pessoas e mais pessoas possam conhecer a verdade. Então, comente no nosso vídeo, compartilha o nosso vídeo, curte ali se você gostou, se você não gostou. O nosso objetivo é levar a palavra de Deus para o máximo de pessoas possíveis. Se você aí não é inscrito no canal, se inscreve no nosso canal. Nós estávamos com 55, estamos com 63 inscritos, queremos chegar a 1000 inscritos, tá? Então, vamos lá, ajuda a gente aí e vamos juntos pregar a palavra de Deus. Vamos lá. Então, retomando aqui o versículo 1, viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma igreja vestida com o cristianismo, com o próprio Cristo, a glória de Cristo, a justiça de Cristo, com a lua debaixo dos pés. A lua não brilha com brilho próprio, assim como a era mosaica não brilhou com brilho próprio, mas sim com brilho da era cristã, da era evangélica. Por que ela está debaixo dos pés? Aqui mostra que ela passou, ela cumpriu a missão. Ela passou debaixo dos pés, ela passou, é passado. Então aqui não vai entrar nada que vem daquela era, por exemplo, aplicar as estrelas que está aqui como sendo tribos das nações referente às 12 tribos de Israel. Não se aplica, não se aplica. Porque aqui está falando da igreja, da igreja cristã, né? Então, igreja cristã. E é muito comum aplicar as tribos no passado aqui nas estrelas aqui. Aí fica fora de contexto. Fica fora de contexto. Não tem, perde o sentido. Perde o sentido. Agora, aqui também fala que essa mulher, ela tinha uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Bom, agora vamos entender o que é estrela. Estrela. A gente sabe que o anjo, o significado da palavra anjo é mensageiro. E anjo também, às vezes, é referido a ele como estrela. Estrela que caiu do céu. Então. Só que os mensageiros de Deus aqui na Terra, ou pessoas importantes aqui, também é chamado de anjo, mensageiro de Deus. Anjo quer dizer mensageiro. E estrela também representa pessoas importantes aqui na Terra. E a gente vai ver isso agora. Vamos lá, primeiramente, em Gênesis 37. Deixa a Bíblia se explicar. Gênesis capítulo 37, deixar marcado Apocalipse 12.
Então, uma luz velha reforçando a luz nova. Exatamente. Gênesis 37. Aqui, Gênesis 37 vai falar sobre José, né? Sobre José, muito interessante. O versículo aqui é 9, que vai falar, ó. É dito assim, ó. Teve ainda outro sonho, e se referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Olha, interessante, ele teve um sonho profético, 2 sonhos aqui, né? Uhum. E depois aqui é dito no versículo 10, olha só. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? O pai dele entendeu o que se referia. Então mostra que o sol e a lua e estrelas também pode ser aplicado a pessoas aqui na terra. Em Apocalipse, quando entrar no contexto de trombetas, é usado a simbologia de estrela, sol ali. Então, amigo, você percebe que o povo de Deus do Antigo Testamento estava familiarizados com respeito à simbologia de sol, lua e estrela. Porque o próprio Jacó falou, por acaso você está querendo governar sobre nós? Né? Ele entendeu que José estava se referindo a ele, o Jacó, a esposa e os seus 11 irmãos ali. Exatamente. Viu só como que é simples quando deixa a Bíblia se explicar. Vamos em Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8. Daniel 8. Daniel capítulo 8. Pessoal, abra a Bíblia aí, anota certinho, vamos juntos no estudo da palavra de Deus. A gente não está aqui no estúdio profissional, tá? Estamos começando com esse trabalho e peço muita oração de vocês para que esse trabalho cresça e assim a gente possa melhorar, né, a qualidade de voz, de áudio e o máximo de pessoas possível poder ouvir a palavra de Deus. Interessante que quase todos, ou a maioria, né, nem todos, a maioria que dão estudo bíblico, ou principalmente na internet, eles vão falar que é somente a escritura. Somente a escritura, somente a escritura. Por que há tanta interpretação louca no mundo se é somente a escritura? Porque a mente humana está interpretando a escritura. Então, a maioria fala somente escritura, mas não deixa a escritura se responder e ignora boa parte do que a escritura fala sobre determinados assuntos. Por exemplo, a questão das trombetas. Lá entra sol, estrelas como símbolo e aplicam ali como uma cópia das 7 pragas. Não tem 7 pragas ali, sendo literal. E não é literal, é simbólica. A Bíblia dá exemplo que gafanhoto é símbolo de exército. Tem na Bíblia, no Antigo Testamento, referência. Então, por que ignorar essa referência e falar, não, aqui é literal? Num contexto que é totalmente simbólico. E nós iremos entrar bem profundamente nesse tema, isso, né, amigo? Aqui é isso, exatamente. E aqui Daniel, capítulo 8, está falando da batalha da Grécia e do Império Medo-Persa. Babilônia caiu, ficou os dois guerreando ali. E o Império Grego, simbolizado pelo bode, venceu o Império Medo-Persa. E desse império surgiu 4 nacionalidades, como mencionamos, né, no estudo anterior, vindo dos 4 generais de Alexandre o Grande. São as 4 cabeças do leopardo. Exatamente. E de uma dessas cabeças, ou chifre, surgiu um poder pequeno no início. O chifre pequeno. Pequeno. E ele foi crescendo. Esse chifre é o poder romano, que tem 2 fases, 2 caráteres religiosos. O pagão e o papal, como mencionamos no estudo passado. E aqui, olha que fala aqui, que aqui o próprio contexto está se referindo que não se diz a respeito a estrelas do céu ou anjos do céu, porque o contexto é diretamente aplicado aqui a evento que aconteceu aqui na Terra. A batalha da Grécia com o Império Medo-Persa. Olha o que fala aqui, lê para nós o versículo 9 e o 10. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus. E algum dos exércitos das estrelas lançou por terra e os pisou. Pronto, olha lá, esse chifre pequeno Roma cresceu até atingir o exército do céu. Mas como assim? Ele cresceu até atingir os anjos lá no céu? Não tem como. Que poder o Império Romano tem para isso? Nenhum. Infinitamente nenhum. E aqui fala que ele lançou por terra estrelas e pisou. Que estrelas que é essa que ele lançou por terra? Síntese literal. Que estrelas reais, astros,
ou anjos, simbolicamente aplicar anjo, que anjo que o Império Romano lançou por terra? Então aqui é o exército de Cristo aqui na terra, a igreja. O Império Romano perseguiu e matou. O povo de Deus aqui, estrelas, feito aqui. E o que quer dizer a palavra lançou por terra? Destruiu, derrotou. Essa palavra vai entrar em Apocalipse 12, então já estamos antecipando aqui. Lançou por terra, Lançou quer por dizer, terra. derrotou, né? Derrotou, derrotado. Derrotado. Então, estrelas significam o exército de Cristo aqui na terra, pessoas importantes aqui na terra, sejam boas ou más. Então, entendendo isso, a gente volta para Apocalipse. Muito bem. Então, já vimos aqui a simbologia sendo explicada dentro da Bíblia, do versículo 1, né? Agora a gente vai ver o versículo 2 aqui, amigo. Falta abordar a questão das 12 estrelas. A gente viu que a estrela que é... Isso, é verdade. Então, viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma igreja vestida do sol, da justiça de Cristo, do próprio Cristo, da era cristã, do cristianismo. A lua debaixo de seus pés, a era mosaica passou. Mostrou essa era cristã através de símbolos ali, mas ela passou, ela cumpriu o papel, está debaixo dos pés. E uma coroa, realeza, Cristo, coroa, rei. Quer dizer, realeza, né? Realeza, isso. Realeza. E uma coroa de 12 estrelas. Note que aqui não se refere a 12 tribos de Israel, e sim aos 12 apóstolos de Cristo. Que claramente, 12 estrelas na cabeça, os 12 apóstolos. Então, isso se chama prolepse. João viu a igreja formada antes mesmo de Cristo ter nascido. Ela estava aguardando o nascimento de Cristo. João já viu ela completa ali. Claro que João teve essa visão depois que Cristo veio e teve a igreja tudo. Mas ele viu na visão, a visão começa antes de Cristo nascer. A igreja aguardando a Cristo. Isso se chama prolepse. Ele já viu ali com os 12 apóstolos montados ali, certinho. Que sabedoria divina isso. Vamos prosseguir o estudo agora ao versículo 2. Que se achava-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Olha que interessante, que é digno de atenção. Muitos estão em estudo bíblico que falam que é somente a Bíblia, eles ignoram versículos porque eles não sabem explicar. Então eles pulam, e se alguém perguntar, eles disfarçam e fogem do assunto. Nós não estamos ignorando versículo nenhum aqui. Verso por verso. Verso por verso. Tem que ser valorizado, porque é o próprio Cristo conduzindo o estudo. Então, aqui fala, achando-se grávida, grita com dores de parto. Como assim dores de parto? Sofrendo tormentos para dar luz, ansiedade, aguardando o menino nascer, o menino Jesus. E a gente vai entrar nisso. E outra coisa, amigo, dores de parto, mas como que porque a gente está vendo que mulher aqui é a igreja. É a igreja. Como que o corpo de Cristo, a igreja de Cristo estava com dores de parto? Exatamente. Porque não se aplica a Maria aqui, né? Se aplica a Maria. A gente vai ver aqui até o final que não tem nem... Não cabe aplicar a Maria ali nesse texto. Claro, a gente não está falando da Maria. Maria foi uma mulher de Deus, né? Que foi a mãe de Jesus, uma mulher espetacular. Mas o texto aqui fala da igreja. Mas como assim a igreja estava com dor de parto, ali sofrendo o momento para dar a luz? Ali? Vamos ver. Essa igreja já antes de Cristo esperando. Lucas capítulo 2. Lucas 2. Lucas capítulo 2. Pessoal, vocês estão percebendo que a gente está viajando na Bíblia. Antigo Testamento, Novo Testamento, Antigo Testamento, Novo Testamento, ou seja, a própria Bíblia se explicando a palavra de Deus, né? Então, Lucas capítulo 2. Capítulo 2, o versículo 25, olha só o que diz aqui. Havia em Jerusalém... Não, o versículo 25. O versículo 25, capítulo 2, versículo 25 em diante. Muito bem, vamos lá. Vamos lá, ó. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Qual era essa consolação que ele esperava? O próprio menino Jesus, o próprio Cristo, o Messias, o Consolador. Versículo 26. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. O Espírito Santo revelou para Simeão que ele não ia morrer sem ver o menino Jesus. A consolação de Israel. Consolação ali. O nascimento do Messias. Exatamente. Tudo, o ministério do Espírito Santo, tudo o que tem no sentido de salvação, só funcionou por causa de Cristo ter vindo aqui, aceitado essa terrível missão que ele tinha diante dele, se revestido da humanidade e morrido no nosso lugar. Isso é um consolo para nossas vidas. E continuando aqui, o versículo 27. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava,
Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Olha que bonito isso. Posso? Deixa eu descansar agora. E Simeão fazia parte da igreja de Deus. Da igreja de Deus. Só que aqui vai mostrar que mais pessoas estavam aguardando. A partir do versículo 36, fala da profetisa, aqui, Ana. Dê para nós, do versículo 36 ao 38. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando aquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino e todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Todos, então, todos tinham. Uma multidão. A igreja de Deus estava esperando. Estava esperando, já ansiosa, com dores de parto, angústia, esperando ali na expectativa. Então, a gente percebe o seguinte, que porque a princípio Deus ele levantou a nação de Israel para ser um testemunho para o mundo, né? Sim. Mas só que com o passar do tempo a nação se corrompeu. Mas dentro da nação ali havia os remanescentes. Havia os fiéis, como Simeão, como Ana, E esses aí, que estavam ali atentos à palavra de Deus, sonhavam com a chegada do Messias. Claro que a nação em geral sonhava, mas eles sonhavam com a chegada do Messias, mas com interesses próprios. Já esses aqui não, sonhavam com a chegada do Messias para salvação. Uhum. Era diferente, né? É diferente. E aqui, essas pessoas que faziam parte, que eram esses remanescentes, eles passaram a fazer parte da igreja dos apóstolos, que Cristo fundou, né? Uhum. Que é essa igreja que a gente está vendo lá no capítulo 12 de Apocalipse. A igreja cristã. A igreja cristã. Vamos a Apocalipse capítulo 12. Então, Dora de Passos aqui é a igreja... Isso, na expectativa, ansiosa. De Cristo ali nascer. A salvação ali. Que bonito, né? Eles criam na profecia, nas profecias que falavam a respeito do Messias. Almir, você está vendo que o livro do Apocalipse não é um livro assustador? O livro do Apocalipse, ele revela Jesus. Está vendo que bonito aqui? Então não precisa ficar com medo. O livro do Apocalipse ele foi escrito dessa forma simbólica, com bestas, dragão, foi porque se fosse escrita de uma forma simples, que todos entendessem, na época a igreja estava sendo perseguida pelo Império Romano. Então o imperador ia pegar, ia queimar os materiais, ia perseguir ainda mais os cristãos. O evangelho ia ficar travado. Então Deus, ele, de uma forma inteligente, sábia, revelou para João, de forma simbólica, dragão, besta. Quando o imperador analisava ali, ele, seus súditos, analisavam, esse cara tá doido. Eles não entendiam, mas só que o povo de Deus entendia. Sabedoria. Ó, Visão, o verso 3 então agora, né? Agora é o 3, né? Ó, viu-se também outro sinal no céu. Esse céu aqui é o mesmo céu, né, Almir? É o céu que a gente está vendo aqui, né? Esse céu aí. Eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres. E nas cabeças 7 diademas. Olha só, o mesmo céu, o céu onde a mulher se encontra, a igreja se encontra. E onde a igreja se encontra? Na terra. Aqui nessa terra. Então o dragão tem que ser visto aqui na terra, nesse contexto aqui. Uhum. Então, aqui, note que aqui, nesse versículo, não fala Satanás. Uhum. Não fala Lúcifer. Porque ele não entra aqui diretamente aqui, nesse símbolo. Uhum. Ele está por trás. Está por trás. Mas não se aplica a ele aqui. Porque seria grotesco aplicar um dragão, aplicar um símbolo de um dragão vermelho com 7 cabeças, 10 chifres. Quando que Satanás foi abençoado com 7 cabeças, ou é de cor vermelha, não teria lógica. Não tem lógica. Então, quando chega o momento de representar Satanás, o próprio contexto avisa que ali se refere a Satanás. E a gente vai ver isso aqui nesse capítulo. Uhum. Então, aqui não se refere a Satanás, não foi mencionado Satanás aqui. E a gente vai ver as provas disso agora. A gente vai ver aqui primeiro o que a internet fala sobre isso. Nós vamos pesquisar aqui se o dragão era um estandarte do Império Romano, do poder romano. Uhum. E vamos ver o que a Wikipédia ou o que a internet fala sobre isso. Almir, eu pesquisei aqui na Wikipédia, né? Isso. E pessoal, se você quiser dar uma pesquisada, eu vou só mostrar um pouquinho aqui a minha tela. Aí deixa eu pegar uma imagem boa aqui. Não sei se vai pegar muito bem.
Ó, aqui. Aí parece que pegou. Aí pegou. Ó. Mas eu vou ler aqui. Você pode pesquisar na Wikipédia lá, né? Como é que coloca lá? O dragão era um símbolo do Império Romano? Vai aparecer lá. E se fazer uma pesquisa mais profunda, vai ver que esse símbolo é vermelho, o dragão era vermelho. Uhum. Ele ficou até o quarto, quinto século, se eu não me engano, ali, como do segundo ao quarto, quinto século, como símbolo do Império Romano, junto com a águia. Pessoal, por que a gente às vezes vai na internet e pesquisa? Porque a gente está fazendo uma interpretação profética do método historicista. Bíblia e a história. Para a gente comprovar se realmente está correto, né? Ó, aqui fala o seguinte, dragão, né? Também conhecido como serpente, foi um estandarte militar que originalmente foi utilizado pela cavalaria romana, carregado por Draconário. Ele era o estandarte das cortes, tal como a águia era das legiões. Pronto. A própria Wikipédia aqui explicando que o dragão, durante um tempo, foi a bandeira história, né? do Império Romano, das cortes romanas ali, da cavalaria. Olha só. E não para por ali. Uhum. Aqui está se referindo a um dragão vermelho com 10 chifres. Então, quando coloca detalhes assim, específicos, não se refere a Satanás. Uhum. E sim ao poder que ele usa para cumprir o propósito dele. Uhum. Aí que está a confusão. Os eventos acontecem aqui na Terra. Então, o poder levantado aqui na Terra para cumprir o propósito de Satanás. Uhum. E agora, a gente crê, com toda certeza e prova bíblica, que Ellen White é uma verdadeira profetisa de Deus e a última ali, no nível dela, de ter visões e estar de acordo com ciência, com como educar crianças e assim vai. Escreveu muitos artigos ali, onde a ciência estava longe de ter as descobertas. Ela falou da constelação de Órion, ela falou do cigarro, numa época que o cigarro era usado como tratamento, ela falou que dava câncer, e depois, acho que 50 anos depois, que descobriu que causava câncer. Uhum. Então, não é uma dúvida, não é o eu acho, a gente tem a certeza absoluta. Qualquer um que lê os livros dela, estudar o material, vai ter a certeza absoluta que ela é uma verdadeira profecia de Deus, porque quando Cristo disse que haveria os falsos, é porque haveria o verdadeiro. E assim, pessoal, eu sei que tem muitos amigos, pessoas pentecostais que vão estar acompanhando nosso material, e realmente nós cremos que Ellen White é uma profetisa. Porém, existem aí muitos pastores evangélicos pentecostais que eles ficam criticando a igreja adventista, né, criticando a Ellen White, mas também tem muitos que reconhecem que ela profetiza. Inclusive, tem muitos pastores evangélicos pentecostais, até padres, que eles lêem o livro de Ellen White e ensinam na igreja. Por quê? Como o nosso amigo Almir falou aqui, é um material espetacular. Saúde, educação, família, parte espiritual, né? Inclusive, hoje a gente vai até ler um texto aqui de Ellen White. Esse texto aqui, nós estamos nos dirigindo ao nosso povo, o povo adventista do sétimo dia, tá? Porque tem muita gente que desconhecia que dragão aqui do versículo 3 é o Império Romano, na sua fase pagã ali. Muitos achavam que esse dragão aqui era o Satanás, e não é. Esse dragão aqui é o Império Romano. Então, eu quero ler para você aqui um texto do Espírito de Profecia, lá do Grande Conflito, capítulo 25, onde fala sobre a imutável lei de Deus. Tá? Você pode pegar lá. Eu não vou te falar a página, porque eu baixei no aplicativo e a página pode dar errada, porque às vezes tem edição, né? Aí muda um pouco. Mas você vai no capítulo ali. Você vai no capítulo e você vai ali no capítulo e você vai encontrar ali, capítulo 25, a imutável lei de Deus. Tá? E você vai encontrar ali essa afirmação da profetisa Ellen White. Olha o que ela comenta aqui. Deixa eu pegar aqui rapidamente. Ó, muito bem. Ela fala o seguinte, ó. Deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Esses 42 meses aqui a gente até abordou no estudo anterior, né, que vai dar 1.260 dias, equivalente a 1.260 anos, tá? E diz o profeta, vi uma de suas cabeças como ferida de morte. Não, eu estou lendo o texto errado aqui. Só um minutinho. Esse texto aqui é um outro que a gente vai ler. É esse texto aqui, ó, pessoal. Vamos lá, aqui. Muito bem, encontrei. Eu estava lendo um outro texto que a gente vai ler um pouquinho para frente, tá? Mas esse texto aqui, ó. Lembrando a você, Grande Conflito, capítulo 25, a imutável lei de Deus. A cadeia de profecias na qual se encontram estes símbolos começa no capítulo 12.
de Apocalipse, como o dragão que procurava destruir Cristo em seu nascimento. Né? A gente vai até abordar ali essa questão. Declara-se que o dragão é Satanás, Apocalipse 12, verso 9. Foi ele que atuou sobre Herodes, a fim de matar o Salvador. Herodes era o imperador romano, né? Mas o principal agente de Satanás, ao fazer guerra contra Cristo e seu povo durante os primeiros séculos da era cristã, foi o Império Romano, no qual o paganismo era a religião dominante. Assim, conquanto o dragão represente primariamente Satanás e, em sentido secundário, símbolo de Roma pagã. Então, a profetisa afirmando aqui que o dragão, em plano primário, Satanás, Apocalipse 12, 9. Em plano secundário, Apocalipse 12, 3, é o Império Romano. E como a gente sabe quando é um ou outro, além do contexto, quando tiver cabeça, chifre, cor vermelha, não é Satanás. Mas quando for serpente e dragão, aí pode ser Satanás. Agora, esse dragão ele tinha 7 cabeças e 10 chifres. Me faz lembrar de Daniel 2 e Daniel 7. Exatamente, é o mesmo poder, o quarto reino que Daniel viu, que a gente estudou aqui nos estudos anteriores. É Roma, o poder romano na sua fase pagã, porque toda vez que a religião controla as leis civis, resultado é perseguição do povo de Deus. Então o paganismo está desde o Egito, a Síria, foi passando de nação para nação, até chegar no poder romano. Então, as pernas de ferro ali de Daniel 2 é o Império Romano. Esse mesmo dragão. Isso, o mesmo dragão. Um animal terrível e espantoso, o quarto ali, Daniel 7, que tem 7 cabeças e 10 chifres, é esse mesmo dragão. Esse. É o Império Romano. Ou seja, o paganismo controlando o poder civil ali. A primeira religião que Satanás usou para perseguir o povo de Deus desde o princípio. Uhum. O paganismo surgiu na mente de Satanás quando ele quis ser como Deus. Ocupar o lugar de Cristo ali. Então ele é o paganismo surgindo ali. Então aqui o paganismo controlou o poder civil e perseguiu o cristão, matou Cristo e vai falar aqui. E vamos prosseguir aqui. Muito bem. Agora, Almi, o verso 4, né? O 4. Falando do dragão ali, né? Grande vermelho com 7 cabeças da chifre. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Olha só aqui. Bom, essa questão dos 10 chifres, as cabeças, vamos ver nos próximos estudos. Estudo aqui. Então aqui a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas. No ano 63 a.C., o Império Romano ele entrou em contato com o povo de Deus lá e já começou a se apossar ali. Tem o domínio sobre o povo de Deus ali. Jerusalém já se tornou uma província romana ali. E quando eles fizeram isso, Jerusalém, o povo de Israel, de Deus, tinha 3 classes ali de governantes, 3 classes de líderes, que eram o Sinédrio, juízes, reis e sacerdotes. Então a primeira coisa que o Império Romano fez foi derrubar a classe dos reis. Derrubou os reis, ou seja, derrubou um terço, a terça parte aqui. Era 3 partes, derrubou uma. A terça parte aqui. E quem fez isso? A gente vê a história de Herodes. Herodes era um governador romano. Satanás usou ele para cumprir o propósito. Na época de Herodes, quem reinava em Jerusalém não era um rei judeu. Não. Era um rei romano. Exatamente. Não era um governador judeu, era um governador romano. Se cumprindo na risca. E aqui o que ele fez? Ele quis matar Herodes e decretou que todas as crianças de 2 anos de idade para baixo fossem mortos. Fossem mortos. Para eliminar o Messias. E lembrando, amigo, que Herodes representa o Império Romano. Império Romano. Para não ficar focado numa pessoa e esquecer o que a profecia, o princípio que a profecia está falando. Né? Exatamente. O poder que Satanás usa para... E tem muita lógica, amigo, sabe por quê? Porque os eventos que estão acontecendo no verso 1, 2 e 3 aqui na Terra, porque rapidamente vai pular para o céu. Exatamente. Agora, só um detalhe também, amigo, é o seguinte, houve uma batalha no céu? Sim, com certeza houve. Houve uma batalha no céu. A terça parte de anjo foi jogada para a Terra? Foi. Sim. Inclusive, a profetisa do Senhor fala sobre isso. Mas esse texto aqui, primariamente, ele tem que ser aplicado a batalha aqui na Terra. A batalha aqui na Terra. O grande conflito aqui na Terra.
Com certeza o conflito aqui na terra, em Mateus capítulo 4, e todo o ministério de Cristo foi muito mais difícil do que lá no céu. Lá no céu, Cristo estava como Deus. Como Deus, não tinha que luta, chance. Ele não tem chance para Satanás. Agora aqui na terra, não. Cristo estava como homem. E ele tinha que vencer como homem. Né? Isso mesmo. Ele foi tentado a todo tempo ali, mesmo. Né? Aqui fala do filho varão, né? Para devorar o filho varão quando nascesse. Aí o versículo 5. Nasceu-lhe, pois, o filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Quem foi o único que foi arrebatado para Deus e tem um trono lá esperando? É só Cristo. Cristo. Então, onde aconteceu esse evento de Cristo ser arrebatado, morto e arrebatado? Aqui na terra. Então, onde o dragão perseguiu Cristo? Aqui na terra. Onde a igreja apostólica foi fundada? Aqui na terra. Por que a mente ela vai para o que é mais fácil, sem se aprofundar? Então, ela vai direcionar no céu e vai ignorar os versículos e vai pular logo naquilo que interessa. Eu também queria só mostrar aqui para os meus irmãos da igreja adventista, a igreja a qual eu faço parte, é o seguinte. Se você for aqui no comentário da Bíblia Andrews, deixa eu tentar. Onde está meu dedo aqui? Ó? No comentário da Bíblia Andrews. Essa Bíblia aqui, ela é uma Bíblia comum, igual às outras, porém a nossa faculdade, lá dos Estados Unidos, eles fizeram os comentários aqui, né? Embaixo tem os comentários. E aqui, o comentário do capítulo 12 de Apocalipse, no verso 3, fala o seguinte. Dragão representa Satanás. Aí dá referência de Gênesis 3,15 aqui, né? Também simboliza o poder civil de Roma. Aí Apocalipse 12,5, aí vai, né? Então, até a nossa Bíblia de teologia fala. Então, irmãos, não existe dificuldade, confusão para isso. Dispensa debates. Dispensa debates. Tem que debater. É só crer na Bíblia e o que a profetisa falou e a glória a Deus. E a história está comprovando, né? Exatamente. Então aqui, até o versículo 6, nos leva até aqui a segunda forma religiosa que Satanás usou para perseguir o povo de Deus. Ele usou a primeira forma pagã, através do Império Romano. Aí lê para nós o versículo 6. A mulher, a igreja, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nela sustentem durante 1260 dias. Pronto. Então aqui, logo o poder papal ocupou o lugar do poder imperial ali. Uhum. Aí a religião deixou de ser paganismo puro e se tornou papal. Uhum. E a perseguição foi reativada ali. Uhum. Intensamente. E aqui fala dessa perseguição. Aí a mulher teve que fugir. Quando? Quando começou a supremacia papal, no ano 538, ali, depois de Cristo. Aí começou a supremacia, onde o Papa teve, por decreto, a religião romana para tomar conta ali. Aí foi 1260 anos de perseguição, porque estudamos no estudo passado que tem contexto que exige isso. E a regra é simples e clara. Tem contexto que tem que dar 1 ano para cada dia. E aqui exige isso. Mas tem, como o pastor Samuel Ramos, ele tem o costume, de há muito tempo, de falar que quando é dito de uma maneira incomum, se aplica essa regra de dar 1 ano para cada dia. E quando é dito de uma forma comum, como dias, assim, aí não se aplica a regra, é literal. Então, por exemplo, se tiver lá tempos, 2 tempos, metade de um tempo, se aplica a regra, dá 1 ano para cada dia. Mas se for dito 42 meses, 1260 dias, não se aplica, é literal. Aí faz uma bagunça nesse contexto aqui, quebra toda a cadeia profética. Uhum. A regra é clara, como lemos em Números 14, versículo 33 e 34. Para cada dia, não tempo, para cada dia é dado 1 ano. E só um detalhe, amigo, importante é o seguinte. O pessoal que não conhece, né? O pastor Samuel Ramos, ele é um pastor aposentado da Igreja Adventista. Porém, as explicações de profecia dele, a igreja não concorda, e por isso ele já foi até disciplinado por causa disso, né? Mas só que existem muitos irmãos fiéis, piedosos, que seguem as explicações do pastor Samuel Ramos. Então a gente se posiciona aqui que a forma de interpretação dele com respeito a este assunto e outros, a igreja ela não apoia e também a gente não apoia, né? E uma coisa interessante também é o seguinte, Almir, a gente vai voltar aqui na questão de dias, tempos e 42 meses, mas assim, diz que a mulher fugiu para o deserto. Isso, para o deserto. Para o deserto. Quando fala ali do Império Romano,
o Império Romano ele vai surgir, principalmente na sua fase cristã, ele vai surgir do meio das águas, que águas quer dizer Nações. muitos povos, multidões. Então o Império Romano ele está cercado de povos. E a Igreja de Cristo, ela está aí no meio, né? Ela está aí no meio, porque o Império Romano, onde ele domina, a parte geográfica que ele dominava, a igreja estava lá, a igreja dos apóstolos. Porém, a igreja ela teve que fugir para o deserto. Deserto aqui é um lugar onde é muito povoado ou é pouco povoado? Deserto é pouco povoado. Pouco povoado. Né? Tem que fugir para um lugar deserto. Por quê? Para que a palavra de Deus fosse mantida pelo ministério dos anjos. O próprio Deus enviando anjo para acompanhar ali e para que a palavra fosse ali protegida e fosse propagada, preservada, a palavra correta, preservada, isso. Lugar poucos povoados, eles começaram a fugir do alcance. A gente vê os huguenotes, os valdenses, a história dos valdenses, que a história, se digitar na Google, vai poder ver quem são os valdenses, os huguenotes, ali, um povo que lutaram contra os erros papais. E isso a gente viu na história mesmo. Na história mesmo, durante a Inquisição Papal de 1260 anos, ali. Então aqui, chegamos até o fim dessa Inquisição aqui, de 1260 anos aqui, essa perseguição. Aí, entra aqui em um outro bloco, aqui, dentro desse capítulo, que a gente vai começar agora, o versículo 7. Só um detalhe, antes de a gente entrar aqui no versículo 7, eu queria só pegar um outro texto da profetisa, quando ela fala dos 42 meses, Boa. dos 1260 dias e dos 3 anos e meio ali. Ótimo. Eu queria só pegar esse... O nosso objetivo não é debater. E a gente nem perde tempo debatendo, porque a verdade não existe o outro lado. Ou é verdade ou não é. O outro lado é a mentira. É a mentira. Então não existe outro lado. Então não tem o que debater, defender a verdade. Não, a verdade se defende por si mesmo. Só ver as coerências que tem, né? Pode ler para nós. Estamos estudando a Bíblia com o método historicista, estamos usando a história e agora nós trazemos aqui para o estudo um terceiro elemento que é a Espírito de Profecia. Que nós adventistas cremos que é a revelação de Deus que ele deu para Ellen White ali, né? Então, de acordo com a história, realmente a supremacia papal foi de 1260 anos. Começou no ano 538 e foi até o ano de 1798, quando o Papa Pio VI ele foi preso por Berthier, que era general do Império França. Né? Aí do Império França. Muito bem, então eu quero ler para você o que a profetisa comenta sobre esse tempo aqui, né? Deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E diz o profeta, vi uma de suas cabeças como ferida de morte, que falando sobre o Papa ali em 1798. E mais, se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morta. Os 42 meses são o mesmo que tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio ou 1260 dias. E Daniel capítulo 7. Aí eu pergunto aos meus irmãos adventistas, tá? Você vai ficar com a Bíblia, a prova da história e que a profetisa fala, ou com as teorias do pastor Samuel Ramos? Porque estão esperando 3 anos e meio de perseguição nos últimos dias. A supremacia papal. Quase que não detalhando quando será, marcando a data para a volta de Cristo, a partir de um começo marcado. Não existe isso. Não existe. 3 anos e meio não existe. Isso não tem base bíblica. 3 anos e meio é o mesmo aqui. Tá registrado aqui. E pronto. Mizão, então vamos pular. Vamos pular agora para o 7. O versículo 7, né? Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Pode continuar. Todavia não prevaleceram, verso 8. Nem mais se achou no céu lugar deles. Pronto, aí. Houve peleja no céu. Esse mesmo céu que a gente está vendo nesse contexto aqui. A terra aqui. Onde habita o sol, a lua, onde a mulher está, a igreja. Aqui. E fala aqui, houve peleja no céu. Miguel é outro ponto que tem interpretações que Miguel é um outro lá fora, no mundo pentecostal, né?
que Miguel é um anjo poderoso, um arcanjo. Não. Miguel é um dos nomes atribuídos a Cristo. Como general, como... E esse pensamento, amigo, não é só da igreja adventista. Existem muitos irmãos do mundo cristão que eles pensam, e no passado também pensava que Miguel é o próprio Cristo. Porque fala aqui no livro de Daniel que Miguel se levanta a favor do seu povo. Quando que um anjo tem um povo? Miguel capítulo 12. O anjo defende a causa de Deus. Né? E a gente não quer estender muito aqui, mas se a gente pegar a Tessalonicenses, tem um capítulo que fala quem é Miguel diretamente Cristo. Judas 9 mostra Cristo brigando com Satanás por causa do corpo de Moisés, o arcanjo Miguel. Então o arcanjo é atribuído somente a Cristo, como líder de todos os anjos. Foi isso que Satanás teve inveja. Ele queria ocupar o lugar de Cristo. Mas, a fim de esclarecer esse ponto que lá fora é distorcido, então a gente aproveita aqui, né, o espaço. Então, Miguel, Cristo, e os seus anjos. Quando que um anjo tem anjos? Só Cristo é líder de anjos. Uhum. Tem um povo no céu e na terra. Batalhava contra quem? O dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Esse dragão aqui é o Império Romano? Esse não. Esse não. Porque olha só, vamos continuar o contexto aqui. Então, que é uma batalha entre Cristo diretamente com Satanás, que foi travada aqui na Terra. O próprio contexto vai falar isso. Vamos lá, continua para nós o versículo 9. E foi expulso, é bom a gente frisar essa palavra aí, tá? E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele seus anjos. Pronto. O versículo 8, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Não se refere ao céu, literalmente lá, mas sim à condição. Ele perdeu a condição que tinha. Ele perdeu, nunca mais vai ter essa condição que ele tinha antes da crucificação de Cristo na cruz ali. E só um detalhe aqui também, antes de você entrar de uma forma mais profunda na explicação. Então, nessa batalha aqui, o dragão ele perdeu a batalha. Perdeu a batalha. E aqui houve a expressão e foi expulso o grande dragão. Boa. Eu faço uma pergunta aqui, e antemão vou ler o verso 13. A batalha que houve no céu, Cristo já tinha nascido como homem? Não. Cristo não tinha nascido como homem ainda. A batalha que houve no céu, pelo que a gente entende ali, nem o planeta Terra tinha sido criado ainda, quando houve a batalha no céu. Mas olha o que fala o versículo 13 aqui, ó. Esse expulso é o mesmo isso aqui, ó. Quando pois o dragão se viu atirado, que foi expulso para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Pronto. Mas como assim? Como que o diabo perseguiu a Cristo? Ali, a igreja, Cristo nascendo. Como que essa batalha foi a batalha ali no céu? E quando ele desceu do céu, ao princípio lançado, se não existia igreja ali. Não tem lógica. Não tem lógica. Então são eventos que estão acontecendo onde? Aqui na Terra. Aqui nessa Terra. Então aqui, ó, rapidamente aqui, a gente vai para João capítulo 12 e deixa marcado aí, João capítulo 12 aqui. João 12. O versículo 31. Versículo 31 de João capítulo 12. Pessoal, comenta no vídeo, faça a sua pergunta aí. Claro que qualquer comentário agressivo, a gente não vai estar respondendo, debatendo com ninguém, tá? Agora, se você faz uma pergunta, você pede aí um conselho, você pede explicações, informações, estamos abertos para te auxiliar, tá? O nosso objetivo não é trazer nenhuma revolução, o nosso objetivo é levar a palavra de Deus, levar o conhecimento para as pessoas. Né? Não trazer nenhuma luz nova. Nenhuma luz nova. É luz antiga. Clareando a luz nova. Brilhando de maneira nova. Vamos lá. O versículo 31 dito assim: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Quem é o príncipe do mundo? Quando Cristo se refere aqui, Satanás. Mas como assim ele será expulso? Ele não foi expulso no começo lá? Então que se trata de uma outra expulsão, é aquela que estamos vendo agora no contexto de Apocalipse 12. Ou seja, se a gente ler Desejar Todas as Nações, no capítulo No Pátio, a profetisa fala lá, usando esse texto aqui, 31, que aqui foi refutado, ele foi expulso, ou seja, ele foi derrotado, foi refutado as palavras que ele lançou. Expulso ali é ser derrotado, né? Ser derrotado.
Ele perdeu a condição que tinha. Uhum. Perdeu. Quando Cristo morreu e ressuscitou, acabou ali. Todo o céu pôde ver quem é Satanás com toda certeza e quem é Cristo. Acabou. Isso é. Agora vamos. E se ele tinha algum acesso no céu até então, ele perdeu. Depois Justamente. Agora vamos voltar em Apocalipse. Agora a gente vai fazer uma conexão rápida até chegar nos últimos versículos. Ó. Então vem aqui, ó. Foi expulso 9, foi expulso o grande dragão. A antiga serpente, que se chama o quê? Satanás. Agora aqui fala que chama Satanás. Por que não falou no começo? Quando fala do dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres. Porque ali não é Satanás. Agora aqui é Satanás diretamente. Satanás batalhou com Cristo no deserto da tentação. Diretamente lá. Ele, o confronto direto com Cristo. Ele viu ele achou que poderia vencer Cristo em forma humana. Uhum. Pensa numa batalha terrível para Cristo ali. E aqui a gente continua lá. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo. Agora sim é Diabo, que a gente está tratando a partir do versículo 7. E Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Bom, agora a gente continua. Foi derrotado todos, eles e os anjos. Agora vamos lá. 10. Então ouvi uma grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Olha só, agora veio a salvação. Quando veio a salvação? Quando Satanás estava lá no céu? A vitória de Cristo na cruz. Cruz. Agora chegou o plano da salvação. Ali foi estabelecido. E agora continuamos aqui. O versículo 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Quando que isso se atribui a anjos? É o ser humano. Ser humano, o exército de Cristo aqui na terra. As estrelas... Venceu por causa do sangue de Cristo. Exatamente, as estrelas de Cristo aqui na terra. Uhum. Por causa do sangue de Cristo, a fé na palavra de Deus. Na morte de Cristo, na ressurreição de Cristo. Paulo fala sempre da ressurreição. O poder que tinha isso. Anunciar a ressurreição. E aonde Satanás se irava. Quando era pregada a ressurreição de Cristo. Agora continua para nós do 12. Depois a gente vai estar caminhando para o final. Por isso festejai aos céus, e vós o que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Alegria quando Cristo venceu aqui. Venceu. E a gente sabe também que Cristo fala que a gente pode estar no mundo, mas não ser do mundo. Ser um cidadão do céu aqui no mundo e comemorar junto com Cristo a vitória. Aqui na terra, a gente pode estar na terra e não ser dessa terra. A mente santificada, buscando o reino do céu e a sua justiça, tendo Cristo conduzindo a própria vida, os desejos e paixões morrem, o orgulho e egoísmo é crucificado junto com Cristo. Na verdade, já está crucificado, é só crermos nessa palavra que ela vai se tornar uma realidade na nossa vida. Amém, né? E vamos se apossar da justiça de Cristo, o único justo, e caminhar rumo à salvação. A profecia, se não mostrar Cristo como centro, não é profecia, não tem sentido. Sentido. Então vamos continuar aqui. O versículo 13, o irmão já mencionou aqui. O versículo 13 só lê. Quando, pois, o dragão viu atirado para a terra, se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera luz ao varão. A primeira vez que ele foi lançado, expulso, ele teve um confronto direto com o pai. Segundo Pedro fala, ele foi derrotado pelo pai lá. Segundo Pedro fala, Deus não poupou os anjos e lançou em cadeias a escuridão. Foi lançado. E cada vez que ele é derrotado, ele vai perdendo o poder. Então, a primeira batalha, acusando o próprio pai lá, uma batalha que o pai nem precisou se mover, só a palavra já vence Satanás. Ele foi expulso de lá, e depois ele batalhou com Cristo aqui na terra. Cristo como homem, né? Como homem, porque lá no céu não tinha como ele batalhar, então ele aproveitou aqui como homem, e ele foi derrotado por Cristo, agora ele perdeu o direito de batalhar com Cristo, batalhar com o pai, ele não tem mais esse acesso, não é direito, acesso. Ele não tem esse acesso de batalhar. Então, tanto que Apocalipse mostra um anjo vindo e trancafiando aqui na terra desolada, sem vida por 1000 anos. Por 1000 anos. Então, que é o anjo Gabriel, tudo indica. Cada conflito vai se enfraquecendo mais. Vai se enfraquecendo mais. Cada conflito que ele tem é derrotado, vai se enfraquecendo mais. Então, aqui, continuando aqui, ó. O 14 aí. O 14, aí para nós agora. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentado durante tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente.
Bom, aqui mostra a igreja na Inquisição Papal, ela fugindo, a gente abordou ela fugindo do alcance dos bispos, dos papas, né, para não ser morta e a palavra ser preservada. Só um detalhe também, Almir, esse tempo aqui, pessoal, tempos e metade de um tempo, é o mesmo 1260 dias. A gente já falou, né, sobre isso aí. Vai dar 1260 anos da supremacia papal. 42 meses também é o mesmo período. A gente pode um dia abordar isso aí. Agora a gente vai segurar aqui, só ver mais esse símbolo, esclarecer esse símbolo. Águia, por que águia? Vamos lá, Êxodo 19. Asa de águia. Asa de águia. Por que a mulher recebeu asa de águia, Almir? Êxodo 19, irmão? 19. A asa também a gente já viu ali na Daniel 7, né? 7, a Babilônia ali, com rapidez ali dominando. Isso. A Grécia com rapidez, né? O versículo 4, lê para nós o versículo 4. Tendes visto o que fiz aos egípcios? Como vos levei sobre asa de águia e vos cheguei a mim? Velocidade. Então aqui a igreja tem que sair rápido fora do alcance da serpente. Satanás estava atuando poderosamente através desse poder que ele levantou aqui, o reino papal. Ou seja, a segunda religião que Satanás usou para perseguir o povo de Deus. E aqui no final do capítulo ele vai se mostrar a terceira e última religião que Satanás vai usar para perseguir o povo de Deus. Vamos lá, continuar aqui. O final do... o verso 15. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água, como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Pronto. Os enganos que o papado, as doutrinas do papado, que foi disseminada, deu a ele o total domínio sobre o poder civil, e ali foi despertada uma corrente de perseguição ao povo de Deus aqui. Uma corrente de perseguição. Uhum. E Satanás por trás disso, ele manipulando tudo. E continuamos agora aqui, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A igreja sumisse, a palavra de Deus desaparecesse da face da terra. Por isso que temos que valorizar o estudo da Bíblia, enquanto ainda temos essa liberdade, porque vai terminar. Uhum. Então, continua lendo para nós o 16 e o 17, para finalizar. A terra, porém, socorreu a mulher, a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Olha só que interessante, que final aqui, extraordinário. A terra, porém, socorreu a mulher. Isso se deu com a reforma protestante ali no século XVI. Martinho Lutero ali começou a enfraquecer o papado, minar as forças do papado. Ele pregou 96 teses, 96 teses que estavam erradas da igreja lá no castelo de Wittenberg, algo desse tipo aqui na Alemanha, e ali o povo começou a ver os enganos que tinha ali. E isso pode ser visto na internet, isso aqui. Então, amigo, se a serpente abriu a boca com muitas águas, quer dizer que uma multidão de pessoas estava sendo usada por Satanás para perseguir a igreja. E quando fala que a terra, que é um lugar pouco povoado, abriu a boca e engoliu a água, ou seja, poucas pessoas ali se levantaram contra os falsos ensinamentos da igreja romana na Idade Média, né? Exatamente. Lembra dos 10 dedos da estátua, os 10 chifres, as 10 nações da Europa? Então aqui entra o conflito que não acaba ali. Uma hora está apoiando, outra hora está conflitando. Então aqui, com a reforma protestante, os países que apoiavam o papado, a Inquisição estava aqui global ali. E países como Holanda, Alemanha, Suíça, Suécia, falei que a Alemanha, Holanda, Inglaterra, começaram a se tornar, começaram a apoiar o protestantismo. Apoiar. E foi enfraquecendo o papado. E foi enfraquecendo, e foi engolindo o rio que foi disseminado atrás da perseguição, atrás do povo de Deus aqui. Eles apoiaram, esses países apoiaram os reformadores. Holanda, Inglaterra, Alemanha. E continuando aqui o versículo 17, né, que foi lido, irou-se o dragão contra a mulher. Bom, ele foi derrotado pelo poder papal. O poder papal perdeu para a reforma protestante. Por isso que depois surgiu outras igrejas, foi surgindo igrejas, mais igrejas, mas aí Satanás mudou de estratégia. Ele usou primeiro o paganismo para perseguir o povo de Deus,
Depois ele usou a religião papal, a segunda forma de perseguidora, é onde a religião controla o poder civil e não presta quando acontece isso. Agora vem a última aqui, que tem a ver com a última perseguição, que é contra os remanescentes, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Nós sabemos que o testemunho de Jesus, segundo Apocalipse 19, 10, 19:10. é o espírito de profecia, os escritos de um verdadeiro profeta que nós cremos com toda certeza, Ellen White. Os escritos, ele odeia, porque todo mundo tem a Bíblia, e porque tem várias igrejas, uma diferente das outras. Cristo falou, haveria um falso profeta, porém verdadeiro. E só há uma verdade, então só pode ter uma igreja com a verdade. Não tem coerência acreditar que todas estão certas e levam todos os caminhos levam a Roma. Não tem. Então aqui é a última perseguição. Qual é a última perseguição que ele vai usar? Ele usou primeiro o dragão, paganismo. Segundo, o leopardo, a besta semelhante ao leopardo, que a gente vai estudar no próximo estudo. E a terceira é a besta de 2 chifres, que vai ficar para outro estudo. Besta de 2 chifres, onde está envolvido... Apocalipse 13. É o Apocalipse 13, o próximo estudo. Se você quer saber qual é a besta de 2 chifres que ele vai usar, a última forma de religião que ele vai usar para perseguir o povo de Deus, é uma profecia, está diante de nós, pegamos a linha da história, chegamos no presente e agora vamos para o futuro. Então, fica o convite para o próximo estudo. Pessoal, o estudo de hoje a gente trouxe aí o terceiro elemento para entendermos a profecia, que foi o dom profético. Essa mensagem eu quero me dirigir aqui a princípio para os meus irmãos pentecostais, católicos, evangélicos, né, de movimentos aí cristãos no mundo, até mesmo você que não faz parte de nenhuma religião. A igreja adventista crê que a salvação está na igreja e fora da igreja não há salvação? Não. Você vai ver muitos pastores pentecostais acusando a gente dessa forma. Isso não é verdade. Nós cremos que a salvação é única e exclusivamente através de Cristo. Porém, a gente crê que a igreja remanescente é a igreja adventista. Por quê? Porque de todas as igrejas do mundo, a única igreja que permaneceu com os mandamentos de Deus ali, pregando de forma intacta, é a igreja adventista. Qual é a igreja que ensina sobre o sábado hoje? Dificilmente você vai ver uma organização mundial no segredo adventista ensinar sobre o sábado. A imortalidade da alma, que não existe isso aí, e a maioria das igrejas crê na imortalidade da alma, e muitas outras doutrinas que não têm base bíblica. Então, nós cremos que Deus levantou essa igreja para ensinar o mundo sobre a lei dele que foi jogada por terra pelo poder ali do dragão. Irmão, as igrejas tradicionais, embora houve uma mudança, mas ainda continua assim, embora às vezes eles disfarçam. Se a gente perguntar para os mais antigos que estão há 30 anos numa igreja, por que ele está lá, vai falar que é a única igreja verdadeira, é a igreja verdadeira. Se a gente for citar nomes aqui, é a igreja verdadeira. Como o próprio católico crê que a igreja católica é a igreja verdadeira. E eles estão lá por isso. E tem coerência, eles estão lá por crer nisso. Porque não tem coerência se está num lugar se não crê que lá é um lugar verdadeiro para se estar. Da mesma forma, nós cremos que a igreja adventista é verdadeira. E respeitamos o povo de Deus que está nas outras igrejas. Mas cremos que nós estamos na igreja adventista. Não tem sentido a gente estar na igreja. Se a gente fosse exclusivista, irmão, a gente não estaria fazendo esse vídeo para levar a palavra de Deus para as pessoas, para aqueles que se converterem e se tornarem adventistas do sétimo dia. Se fosse exclusivista, a gente não queria que você fosse um adventista, né? Exatamente. Essa é a realidade. Querido, então, o meu apelo que eu faço aqui, ao findar esse estudo, para você que é adventista do sétimo dia, é que você possa voltar a estudar os livros do texto profético. A gente precisa voltar ao primeiro amor. Você voltar a estudar a Bíblia, você voltar a fazer culto com sua família, voltar a se consagrar a Deus. É o tempo da gente fazer isso aí. Esse é o tempo propício. E para você que está nos acompanhando nos estudos aí, eu apelo que você possa abrir seu coração para a palavra de Deus. E nos acompanhar aqui em cada estudo, que você vai ficar surpreso com o grande milagre que Deus irá fazer na sua vida até o final do estudo. Que Deus te abençoe. Vamos fazer oração, amizão? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela sua palavra. É muito lindo podermos estudar sua palavra e ver todos os fatos, as profecias se cumprindo ali e a história provando isso aí, Pai. Amém. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Eu peço ao Senhor uma bênção especial sobre cada amigo que está nos ouvindo, que está nos assistindo, que a bênção do Senhor
possa estar na vida de cada um deles. Em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, que Deus te abençoe. Curta nosso vídeo, compartilhe, comente, faça pergunta. E convido até você a acompanhar os estudos anteriores, né? Temos o Daniel 2, você vai lá no vídeo ao vivo, né? Você vai acompanhar lá, tá? Daniel capítulo 7. E hoje Apocalipse 12, e o próximo vai ser Apocalipse 13. Apocalipse capítulo 13, que vai ser uma viagem espetacular na Bíblia e na história. Que Deus te abençoe. Amém.